do Senhor Jesus Cristo, aos irmãos que já entraram ou vão entrar ainda, eu quero convidar você a estar compartilhando, né, no seu Face aí, enviando a solicitação para os amigos do Face, para nós estarmos aqui hoje, tratando de um assunto muito importante, que é a palavra de Deus. E nós vamos hoje tratar de um assunto da mulher samaritana no livro de João, capítulo de número 4, né? É um assunto muito bom, vai nos trazer um ensinamento da palavra de Deus. E mais uma vez eu quero falar para você que nosso intuito aqui à tarde, a sexta-feira, é trazer essa forma de entender a palavra de Deus. Talvez você tenha oportunidade de ver no seu carro, no trabalho, na tua casa, né? E convidar outras pessoas a estar participando, para estar conosco aqui no domingo, para experimentar dessa forma de ensinamento da palavra de Deus presencial, que nós temos culto presencial, né? Então, desde já quero que você convide as pessoas a estar conhecendo, né, esse ministério, a nossa igreja, né? Por que é importante? Porque nós precisamos também evangelizar, conhecer, fazer as pessoas conhecerem o Evangelho. Até agora ninguém ainda deu o seu alô, mas se você está aí assistindo, dá o seu alô, dá um sinalzinho aí com o seu polegar, dizendo estou assistindo. É importante isso, é muito importante, tá? No nome de Jesus Cristo, vamos fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, graças nós te damos, porque até aqui o Senhor nos abençoou. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa tarde, de estarmos aqui na tua presença. Na tua presença nós estamos reunidos para podermos conversar sobre um assunto que rege a tua palavra. Espírito Santo, venha estar o Senhor na direção, coordenando a nossa fala, dando direção a cada versículo que vai ser lido e dito e explicado, seja totalmente na tua direção e pelo Senhor, no nome de Jesus Cristo. Abençoa nesse exato momento cada pessoa que está assistindo, aquelas que vão entrar. Abençoa, Senhor, este país, esta nação. Abençoa, Senhor, as pessoas que neste momento precisam ser alcançadas pela salvação, que a salvação que essas pessoas venham a ser alcançadas pela graça do Senhor neste país. Que o Senhor visite os leitos dos hospitais, aonde pessoas estão clamando, pedindo teu socorro. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, age por tua misericórdia, segundo a tua vontade, que o Senhor venha entrar com solução sobre este vírus que continua matando pessoas. Tende misericórdia, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, e que o Senhor entre com providência, dando livramento em nome de Jesus Cristo. Deus, nós te pedimos, nós oramos nessa tarde em nome de Jesus Cristo, colocando nas tuas mãos todos os governantes, o presidente da República esteja aos teus olhos, na tua direção, as autoridades, que o Senhor entre com providência, tomando domínio, porque o domínio e o poder está nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e em nome de Jesus Cristo nós agradecemos ao Senhor. Amém. E graças a Deus. Queridos, nós estamos aí olha só, até agora só entrou a nossa irmã Guinês, que deu uma boa tarde e a paz do Senhor. Mas você que está nos assistindo, não somente dá um alô com o seu coraçãozinho, mas dá um alô, estou assistindo, boa tarde, a paz, porque nós queremos nos conectar com você também, no nome de Jesus, amém? Você que está assistindo aí, dá um alôzinho, a paz do Senhor, tá? Que nós estamos aqui. Bom, no livro de João, capítulo de número 4, Jesus e a mulher samaritana. Vamos entender esse texto. O que é que nós vamos aprender com isso? Nós estamos conversando aqui, eu tenho dito nos cultos, né? Até mesmo nas lives eu tenho falado, e nós estamos exatamente falando nisso, que a igreja está acostumada a uma forma de vida ou de entendimento, né, em relação a Deus. A igreja está acostumada, foi ensinada, né, que o materialismo, a forma como nós buscamos a Deus, parece que deixa entender que o materialismo, o querer pedir as coisas a Deus, ela tem sido mais uma forma primordial na igreja.
propriamente de querer conhecer o próprio Deus, né? Então nós vamos ler o texto aqui, né? Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, sem bem que Jesus não batizava, sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Então era necessário ele passar por Samaria, porque ele ia para a Galileia, então era necessário ele passar ali, né? Mas nessa forma, nessa necessidade de passar por Samaria, existia um grande propósito de Deus. Por isso que era necessário ele passar por Samaria, porque existia um grande propósito de Deus. E o grande propósito de Deus era a mulher samaritana. Você presta atenção nisso. Porque a mulher samaritana era um propósito de Deus, um propósito grande. Primeiro, porque Deus queria salvá-la pela pessoa de Cristo. Segundo, Deus queria que o evangelho fosse conhecido em Samaria, que todos os samaritanos conhecessem o evangelho. Então essa mulher, além de ser salva, ela foi uma grande evangelista, né? Ela foi uma grande evangelista. Quero dizer para você, preste atenção, ela foi ungida evangelista? Não. Ela foi ungida obreira, pregadora? Não. Ela teve um encontro com a pessoa de Cristo. Nós vamos detalhar esse encontro, como ele foi, e automaticamente essa mulher, ela saiu para anunciar essa salvação. Então todos os samaritanos daquela cidade de Samaria, da região de Samaria, conheceu Jesus Cristo por meio dessa mulher, porque essa mulher teve um encontro, né? Teve um encontro com Cristo. Então isso traz um ensinamento para nós desde já. Por quê? Porque, querido, você percebeu que quando nós estamos na igreja, mas parece que na nossa rua, da nossa casa, ou propriamente os nossos vizinhos, ou propriamente dentro da nossa casa, parece que nós não temos, parece que não aconteceu nada. Parece que é vago Jesus nas nossas vidas. Você está entendendo o que eu estou tentando falar para vocês? Por quê? Porque talvez o teu filho casado, tua filha casada, pode estar aí, ó, dando voltas, porque saiu de um ministério, está dando voltas, sem saber para onde vai, mas ele não consegue concentrar. Por que ele está dando volta? Acontece isso, viu? Dentro das famílias, onde filhos, filhas, casados, solteiros, pai e mães, fica dando voltas por aí, tentando encontrar alguma resposta para aquilo que está acontecendo nas suas vidas, e elas não acham, mas deveriam encontrar dentro de casa. Porque a resposta para a vida do ser humano, daquilo que está regendo na vida dela de errado, está em Jesus Cristo. E essa voz que poderia não, tem que ser nossa, né? Não está sendo. Porque nós estávamos conversando com a Tamires aqui, né, que ela disse que nós temos o Espírito Santo, né? Nós somos adoradores. Nem todo mundo, eu falei que consegue ser um adorador de Deus dentro das igrejas, e nem todo mundo consegue ter essa imagem, essa forma de Cristo na sua vida dentro das igrejas. Por quê? Porque dentro de casa ou no trabalho ou na vizinhança não surge efeito. Não surge efeito porque nós precisamos ter essa forma de encontro com Cristo para surgir efeito, né? Essa mulher aqui, ela teve um encontro com Jesus, surgiu efeito. Mas vamos lá. Então, Rogério e Tamires, eu parei aqui no versículo 4, né, que é necessário ele passar por Samaria, porque existia um propósito de Deus. Você sabia que o propósito de Deus está na sua vida, né? Nós achamos que está na vida do outro, né? Porque sempre falamos para os outros: Deus tem um propósito na tua vida, mas esquece que o propósito primeiro está em mim. Deus tem um propósito na minha vida. Será que o propósito de Deus ele chegou a concluir, a ser concluído, está sendo concluído na minha vida? Deus tem um propósito. Aqui em Samaria, Deus tem um propósito, e esse propósito foi alcançado. Será que o propósito de Deus foi alcançado na minha vida, na sua vida? E qual é o propósito de Deus na tua vida? Qual é o propósito de Deus na nossa vida, Rogério? Qual é o propósito de Deus na nossa vida, Tamires? Você está entendendo? Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus? Então,
No versículo 5, chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, que fica na região de Samaria, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, né? E estava ali uma fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase meio-dia. Então vamos lá, existia uma fonte, e essa fonte se chamava Fonte de Jacó. Então ela era uma fonte onde as pessoas tinham, né, como uma tradição, bebendo daquela água se bebia do que era espiritual de Abraão, Isaac e Jacó, né? Então isso era somente uma forma superficial ou religiosa de entender o evangelho. Por isso que Jesus chegou perto do tanque, né? E tem pessoas que estão vivendo assim hoje? Será que tem? Vivendo só apenas de uma forma religiosa de entender as coisas, porque o tanque de Jacó, ele era uma história ali, né? Ele era uma história, ele não era uma forma de vida espiritual. E às vezes as pessoas, ela tende a viver a história, não o que a história realmente quer traduzir dentro de nós, o fato de trazer vida, né? Eu quero deixar o Rogério falar, que eu já comecei aqui, né, dando abertura. Eu vou deixar o Rogério falar, depois a Tamires vai falar. E enquanto isso, você que está aí nos assistindo, dá o seu alô aí, um ok, amém, dê glória a Deus, dê aleluia, faça alguma coisa aí. Então, Rogério, você fica na liberdade, no nome de Jesus. Boa tarde aos irmãos, a paz do Senhor a todos, e que Deus abençoe, né? Mais uma live, estamos aqui para glorificar o nome santo do Senhor. Glória a Deus pela vida do pastor, irmão Tamires. Queremos lhe ajudar e nos ajudar, né, a compreendermos melhor a palavra do Senhor. Em João capítulo 4 existe uma importância, né, dessa passagem, onde lá no mesmo livro de João 9:4, né, ele está falando que os trabalhadores do Senhor trabalham de dia porque logo vem a noite. Então Jesus não perdia tempo, e como o pastor já narrou, né, e está escrito, existia outras passagens para ir para a região da Galileia, né? Mas só elas eram bem mais longe, demoravam muito mais tempo e não atravessavam, né, aquela cidade, uma cidade também que é importante, mas que infelizmente existia essa acepção de pessoa entre os judeus. E Jesus tinha um propósito, o Senhor tinha um propósito, como o pastor falou, e Jesus não perde tempo, e não existe barreiras para a vida do Senhor Jesus Cristo, a luz, a água chegar, não existe barreiras. Quem coloca essas barreiras somos nós mesmos, vendo com os olhos naturais e deixando de ver com os olhos espirituais. Então, quando Jesus viu que existia uma cidade ali onde os judeus não conversavam, não se comunicavam, não, ali é uma oportunidade. Então, ele tinha um propósito maior, e dentro do propósito aparecem as oportunidades para fazer o evangelismo, que é o que o pastor falou sobre a vida da mulher, nós vamos discorrer. E aí no versículo 5, eu vou começar do 5. Foi, pois, na cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, na minha Bíblia, a hora sexta, mas é o meio-dia. Era entre meio-dia e 1 hora da tarde, a hora mais quente do dia, né, como diz lá, né, no Gênesis. Então isso quer dizer que Jesus era um ser humano, ele está ali como um ser humano, um pregador do Evangelho, um apóstolo, porque apóstolo significa mensageiro, como um filho de Deus também divino, levando as boas novas e levando os seus apóstolos a romperem, né? Romper essa divisão, porque por eles davam a volta. Então, como eles estavam em um treinamento, como eles foram chamados para ser discípulos, como eles foram chamados para ser alunos, nós aprendemos o quê? Que aonde Jesus vai, aonde Jesus entra, nós temos que entrar também. Aonde Jesus faz e o que Jesus faz, nós temos que fazer também. Então, ele deixa esse legado e esse ensinamento para nós, que não existe acepção de pessoas, por mais que nós mesmos possamos colocar. E por que nós colocamos? Primeiro, porque não torce para o nosso time, né, de futebol,
porque nós temos raiva, porque nós não perdoamos. Então Jesus entrava onde tinha que entrar para fazer a obra de Deus. E é essa, às vezes, a nossa dificuldade, até mesmo dentro da igreja. Nós deixamos de adorar o Senhor, né? Deixamos de buscar o Senhor, às vezes por causa disso, que olhamos para o irmão, pô, esse irmão não devia estar aqui. Ou eu queria que o pregador fosse outro, eu queria que quem cantasse fosse uma outra irmã, um outro irmão. Então nós mesmos colocando essa dificuldade. E essa história, ela é bem relevante, porque olha só para você, veio a mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Então Jesus agora na sua necessidade física, porque João, o apóstolo João, ele também quer mostrar isso, que Jesus é um ser humano, né? Na sua epístola ele vai mostrar algo a respeito, né? Que as pessoas dividiam Jesus Cristo, achavam que Jesus Cristo não era um ser humano, mas Jesus Cristo tinha suas necessidades, mas ele também era divino, e ele também tinha sede, ele também cansava, mas ele tinha os seus propósitos. E por quê? Porque ele, para mostrar para nós, porque Jesus ele não pode mostrar só a sua divindade, porque nós não conseguimos mostrar a nossa divindade, nós temos que mostrar o que Jesus fez em nossa vida através das nossas necessidades. Nós somos limitados, e é isso que às vezes as pessoas acham ou pensam de um pregador, ele tem que ser pregador porque ele sabe mais. Não, todo mundo tem que aprender a palavra de Deus, porque todos nós temos as nossas necessidades, cada um tem o seu chamado, nós entendemos isso, mas em conhecer a palavra de Deus, em fazer o ID do Senhor, nós temos que romper as nossas necessidades, mesmo nós cansando, mesmo nós pedimos de beber a outra pessoa, nós temos que romper as dificuldades para fazer a obra do Senhor e a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Olá a todos, graça e paz. Graças a Deus por mais um dia aprender a palavra de Deus também junto com vocês. O capítulo 4 começa dizendo que os fariseus começaram a comentar que um batizava mais, outro batizava menos, aquele cenário de competição. Então, como no reino não tem competição, Jesus se retira. E aí, os judeus tinham um caminho para chegar até a Galileia, que era um caminho de 6 dias, né? Que eles passavam pelo Jordão, pelo lado de fora, um caminho bem mais longo. Mas João, sempre quando ele vai contar uma história, ele sempre fala da questão do propósito, né? Ele fala, era necessário que ele passasse por aquele caminho, por Samaria. Os judeus não passavam por Samaria. Eles não ousavam nem pisar no mesmo chão que os samaritanos, por terem deturpado o culto a Deus. Uns diziam, é assim que deve ser adorado. O outro dizia, não, é dessa forma que deve ser adorado. E cada um deles, né, na sua cultura, adorava a Deus como achavam que deveriam adorar. E aí, do versículo 4 que diz, era necessário passar por ali, eu vejo também a importância de nós fazermos o que é necessário, mesmo quando não temos vontade de fazer. O perigo de se fazer as coisas, de ser movido somente pelas nossas emoções e vontades. Porque quando eu quero aquilo que a gente estava falando, de servir a Deus automaticamente, porque a alma precisa sentir para poder reagir. Mas o Espírito não, ele se move por uma convicção. É a fé daquilo que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Né? Não podemos servir a Deus de uma forma superficial. E aí Jesus está numa cidade, numa região onde haviam muitas herdades, né, dos patriotas, né, deles, dos patriarcas deles. E aquilo ali era muito importante para eles. Foi o Jacó que deixou para José, ele mesmo bebeu daquela água. Aquela água é como se fosse uma água benta, né? Que o pastor falou, nossa, receber de algo espiritual, porque Deus estava na vida deles e foram eles que colocaram aqui, né? É o Senhor maior do que Jacó que bebeu desse poço? Como assim, né? E aí Jesus fala, se você conhecesse, né, quem está te pedindo água, você me pediria e eu te daria água da vida, né? E aí, de começo, eu queria só falar, enfatizar essa parte da questão de não viver segundo as nossas vontades, segundo as nossas emoções, né? Fazer só quando eu tenho vontade, quando eu quero eu faço, quando eu não quero eu não faço. Eu tenho que fazer aquilo que é necessário fazer. Jesus sabia quem era que estava errado, mas ele se propôs a conversar com quem estava errado também. Né? Tanto que ele falou, a salvação vem dos judeus, né? Ele sabia que os samaritanos tinham deturpado o culto, mas ele se propôs a conversar. Jesus sabe quem está certo e quem está errado. Ele não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente, mas ele se propõe a conversar. E aí, se você receber dessa água, vai fluir do teu próprio ventre rios para a vida eterna.
Glória a Deus. Nós temos aqui o nosso irmão Luiz Paulo Carvalho, um abraço, boa tarde, a paz do Senhor. Adriana, boa tarde, a paz do Senhor. Maria José, a paz. Ivanice Guimarães, também a paz. Valmir Alencar e Hélio Vanucci. Deus abençoe a tua vida, um abraço. Você que está aí conectado, dá o seu alô, dá um amém, dá um glória a Deus. E vamos aí entrar na presença de Deus. Nós estamos aqui, querido, não porque nós já somos, não, nós estamos aqui para nós aprendermos, né? Dentro desse contexto nós estamos aqui para aprender, né? Por isso, esse é o problema, fica muito longe. Então nós estamos aqui para aprender. Então vamos lá. O Rogério deu suas considerações. O tanque de Jacó era uma herança muito preciosa para eles, samaritano, judeu. Era uma herança religiosa, uma herança, para eles era algo espiritual. Beber daquela água era algo sagrado, era um símbolo da espiritualidade, né? Que foi deixada por Abraão, por Isaac e por Jacó. E isso fazia com que as pessoas vivessem presa em um rito, em uma religiosidade, em uma coisa onde ficou para a história, não ficou para a transformação de vida. Porque tem coisas que ficam para a história e tem coisas que ficam que ficou para transformar a vida. E essa pessoa e essa situação, essa pessoa se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo ele veio para trazer salvação. É ele que é o marco da história, que traz a salvação. E indo para o texto, no versículo de número 9, a mulher contesta Jesus por ele ser judeu, né? O judeu não dava com o samaritano, nós sabemos disso, não vamos entrar nessa história. Então no versículo 9, a mulher, ela entra, Jesus, na verdade, no versículo 7, Jesus pede à mulher água. Então Jesus fez algo ali, presta atenção, Jesus quebrou todo um protocolo. Primeiro, um homem não poderia estar ali só com uma mulher, né? E hoje tem isso, né? Não, porque você não pode estar conversando só com uma mulher, porque tal. Jesus conversou com uma mulher sozinho, e os discípulos não ousou falar nada para ele, porque sabia quem ele era, né? Então Jesus quebrou um protocolo ali, para você entender o propósito de Deus na tua vida, o grande propósito, que quem começa e quem dá início ao propósito é Deus, não somos nós. A iniciativa de Deus para nós estarmos na igreja foi iniciativa de Deus. Você não veio porque você quis. Então nós entendemos aqui, quem puxou a conversa? Quem puxou a conversa foi Jesus, que pediu a água para ela, que não era costume fazer isso. Ele quebra um protocolo. Então Jesus Cristo, ele dá início à transformação na vida daquela mulher. Quando ele abre, o precedente é aberto por ele, pede de beber. Aí ela continua no versículo 9, né? Como tu, judeu, pede água para uma mulher que é samaritana. Então ela entra no diálogo, né? Aí já entra no diálogo. Jesus, no versículo de número 10, porque o versículo de número 10 o Rogério falou, e eu também vim, né, com esse propósito, que ele é o chave da história, dessa história dessa mulher, que é o versículo de número 10. Se todo mundo entendesse esse versículo de número 10, dentro desse texto, né, se todo mundo entendesse ele, né, as pessoas que estavam dentro das igrejas, elas não tinham nenhuma dificuldade para cultuar a Deus. Ela não tinha separatismo dentro da igreja, ou divisão dentro da igreja, partidarismo dentro da igreja. Ela não tinha dificuldade de se relacionar com uma pessoa que estava um pouco distante espiritual de Deus. Ela não tinha dificuldade, porque quando a pessoa dentro da igreja está um pouco distante de Deus, nós vamos ver falhas nelas, nós vamos encontrar tantas coisas nela que muitas das vezes vai até chatear. Mas por nós entendermos o que esse versículo está dizendo, versículo 10, nós passaríamos a entender essa pessoa. Porque tem pessoas dentro da igreja, nas igrejas,
que espiritualmente ela tá um pouco distante mesmo dentro da igreja. Ela tem dificuldade de se relacionar. Então ela tem algumas atitudes dela que as pessoas se chateiam. E se chateiam é porque soma mais um que não entendeu o propósito de Deus. É verdade, por aí. Quando você, presta atenção, gente, quando nós estamos nos relacionando dentro da igreja, que nós vimos pessoas que estão um pouco distantes de Deus, tem atitudes nela ou nele que vamos dizer assim, nos traz em nós irritação e passamos a olhar de uma forma diferente ou falar de uma forma diferente, é porque nós somamos com aquela pessoa o distanciamento de Deus. Somando 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3 e assim sucessivamente. Mas quando nós entendemos o propósito de Deus na pessoa de Cristo, nós não passamos a ser mais um desentendido, nós passamos a ser mais um que temos instruções, que temos direção de Deus para dar para essas pessoas. Você está entendendo? Por isso que tem gente que não, vamos dizer assim, por um motivo ou outro dentro da sua casa, ou com problema de família, ou problema dentro da igreja mesmo, passam a não vir mais na igreja, passam a não frequentar mais cultos. Aí você percebe que essas pessoas, tem pessoas do lado dela, dentro da sua casa, ou vizinho, ou encontra na rua, ou tem amizade com essas pessoas, que não tem essa forma de transmissão daquilo que é de Deus, para que essa pessoa venha enxergar o Evangelho, o propósito de Deus. Porque quando nós conhecemos o propósito de Deus, nós sabemos transmitir esse propósito. Não é verdade? Nós sabemos transmitir esse propósito. Aí dentro desse texto aqui, no versículo 10, Jesus dá uma resposta para ele. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, 2 pontos. Parou aqui, né? Isso é uma conversa, porque a sequência é outra história, né? Então Jesus, ele disse, se tu conheceras o dom de Deus. Então eu vou dar a minha consideração, que eu acho que vai ser a mesma do Rogério e da Tamires, dentro desse contexto. Preste atenção, se tu conheceres o dom de Deus. Então qual é o dom de Deus? É o grande propósito dele sobre a vida do ser humano, é a salvação, né? Se tu conheceras, então vamos lá. O que é a palavra conhecer o dom de Deus? Eu estava comentando aqui com o Rogério que preste atenção nisso, para você entender, né? Dentro do contexto, da tradição judaica, conhecer não é intelectualmente conhecer ou conhecer por ler, por estudar a palavra, não é isso. O que está dizendo aqui, se conheceras, não é isso que Jesus quer dizer. Conheceras porque eu conheço a palavra, ou conheceras intelectualmente, eu conheço a palavra. Porque na tradição judaica, o conhecer deles não era no intelectual, era no relacionamento. Amém. Entendeu? Porque Glória a Deus, mas pode continuar. Porque eu até trouxe aqui, eu trouxe aqui para não esquecer, que eu estava estudando e eu trouxe e para não esquecer. Olha aqui, conhecer na cultura hebraica não é o exercício intelectual, mas a aplicação, a relação íntima de 2 seres. É isso aí. A relação íntima de 2 seres. Hã? Então, gente, o que é conhecer o dom de Deus? Então, na tradição, no hebraico, no judaísmo, esse conhecer significa intimamente 2 seres, mantém-se relacionamentos, 2 seres. Então, querido, Jesus, ele falou para aquela mulher, se tu conheceras o dom de Deus, aquela mulher intelectualmente, ela conhecia alguma coisa, que nós vamos ver aqui.
intelectualmente. Jesus chamou ela para conhecer o dom. Tradicionalmente, ele estava dizendo para ela: se você manter o relacionamento com quem está falando com você, se você se relacionar com ele, você vai descobrir o dom de Deus, que é a salvação. Por isso que tem pessoas dentro das igrejas que ainda não conheceu a salvação. Por quê? Porque não tem um relacionamento íntimo com o ser divino chamado Cristo. Porque salvação é transformação de vida, é transformar uma situação em outra. Que outra situação? Em uma forma de vida espiritual. Então o versículo 10, ele é o chave, porque nessa tradução aqui, ó, ele diz assim, ó: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, isto é, quem lhe está dizendo, dai-me um pouco de água, então teria pedido, e eu lhe daria água viva. Mas ele pedir, ela que iria pedir. Se você soubesse o dom de Deus e quem que está falando com você, você me pediria água e eu te daria água viva. Água viva se relaciona com a salvação, tá? Água viva é salvação, é vida espiritual, é vida eterna, é salvação de vida. Água viva. Por que Jesus, Rogério, vamos aqui comigo. Por que Jesus disse água viva? É interessante. É interessante, sabe por quê? Porque a mulher buscava uma água que caía da chuva, que era parada num poço. Ela não tinha fluxo. Água viva é toda água corrente. É toda água que tem uma nascente. Você está entendendo? Amém. Jesus falou, o que é água viva? Água viva é uma água onde ela nasce e ela transcorre no meio do caminho e fazem córrego e rios. Essa é água viva. A água que essa mulher estava buscando aqui, essa água vinha da chuva, era empoçada no poço, ainda que era uma mina lá, mas era empoçada no lugar, ela não tinha curso, ela não tinha vida. Então Jesus falou: olha, se você soubesse o dom de Deus, significa o quê? Querido, você que está em casa, nós que estamos aqui, Rogério, eu vou dar para o Rogério já comentar sobre isso, que ele vai comentar também quase nessa mesma natureza. Mas querido, você que está em casa, nós que estamos sentados aqui, preste bem atenção. Será que você conhece o dom de Deus? Será que nós conhecemos o dom de Deus? Que nós entramos aqui falando para você que o grande propósito de Deus, será que nós conhecemos o propósito de Deus? O propósito de Deus está no dom. Que dom é esse que Jesus fala? Salvação. Nós conhecemos esse dom, esse propósito de Deus, que é o dom da salvação. Nós conhecemos. Por quê? Por que eu estou perguntando isso? Porque tem pessoas, queridos, olha, quando se fala de salvação, quando se fala de vida eterna, quando se fala desse dom, para conhecer Ele, nós entendemos que esse conhecer é se relacionar. Será que nós estamos nos relacionando com o verdadeiro ser divino, santo, poderoso, que é Cristo? Há um relacionamento entre nós? Se há, o dom está em você. Se o dom está em você, está em mim, querido, preste atenção. O nosso relacionamento dentro de quatro paredes, ele é totalmente diferente daquilo que nós imaginamos. O relacionamento em quatro paredes pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser na casa da mamãe, na casa do papai, pode ser dentro da igreja. Esse relacionamento, quando nós entendemos esse conhecer é dois seres que se relacionam, tá? Se você relaciona-se com Jesus, verdadeiramente tem relacionamento com Ele, você conhece o dom. Se você conhece o dom, houve transformação. Se houve transformação, o fato de você ser transformado, as quatro paredes dentro da tua casa, existe algo divino pairando sobre essas paredes. Que isso contagia as outras pessoas. Eu vou deixar para o Rogério dar consideração a ele agora aqui. Antes de eu entrar aqui, antes dele falar, eu quero apresentar alguns irmãos aqui que entrou aqui há pouco agora, né? Nós temos aqui Reginaldo Santos. Um abraço, Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus. Esse nome aqui é o quê? É a Carrocha, irmã da Catiane. Ah, Carroche? Rocha.
Carrocha. Carrocha. Ah, tá. Glória a Deus, viu, irmã da Catiane? Mais fácil falar. Bruno Carlos, Deus abençoe a tua vida. Nós também estamos aqui, Bruno Carlos. Nós temos aqui também, amém, Jefferson Boladão. Deus abençoe, Jefferson Boladão. Olha, se Jesus te pegar, cara, você vai se transformar num boladão mesmo, viu? Porque o negócio vai ser bom. E a paz aos irmãos, amém. Vamos lá, irmão Rogério, no nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Bem por aí, né, o que o pastor já tem explicado. Está bem dentro do que o Evangelho requer de nós, né? Agora que nós estamos dentro de um reino, né, que fomos chamados, né, para o Evangelho, essa mudança de vida, ela não é só intrínseca, né? Ela agora é aparente, né? Ela agora é algo que é mostrado, né? Paulo, Pedro, João vão falar das obras frutíferas e das obras infrutíferas, né? Nós sabemos bem que existe uma dificuldade em conhecer esse tipo do que o pastor falou aqui no versículo 10, né? Jesus disse, se tu conheceras, na minha Bíblia vai estar, conheceras o dom de Deus e quem é que te pede. Ou seja, essa mulher lá vai descrever a história dela, né? É uma pessoa experiente que já teve maridos, né? Nós vamos discorrer depois. É uma pessoa experiente que conhecia a Deus apenas um superficial, né? Não conhecia o dom de Deus, não conhecia o presente de Deus, aquilo que jorrava. E às vezes isso pode estar acontecendo conosco, né? Às vezes nós podemos ter uma liturgia espiritual, né? Nós temos bastante conhecimento, mas temos dificuldade em um relacionamento até mesmo com Deus, de confessarmos algumas coisas que temos que confessar, de pedir perdão para quem temos que pedir perdão, de pedir perdão até mesmo para o próprio Senhor. Nós temos dificuldade no nosso relacionamento, né, dentro da nossa casa, ou no nosso trabalho, ou até mesmo dentro da igreja. As pessoas são pessoas que ainda não são confiáveis, então isso é um problema que abrange, né, toda a vida, um sistema, né, uma vida espiritual da pessoa, porque ele não conhece ainda o dom de Deus, né, ele não conhece ainda a alegria da salvação, né, ele não sabe, ele não é uma pessoa contagiante. O contagiar que eu disse e o pastor falou é uma pessoa que é alegre, está emotiva, ela está para cima. Nós passamos por dificuldades, choramos, temos perdas, passamos, mas não desistimos. Não esquecemos do Senhor, não esquecemos da nossa comunhão com a nossa congregação e nem com a nossa família. Aquele que conhece o dom de Deus e sabe quem é o Cristo Jesus, sabe que nele tem uma fonte que jorra a água da vida, por mais situações que ele possa passar, todas aquelas fraquezas e sofrimento ele vê como forças, que é isso que Paulo vai explicar em Coríntios. Ele vê como forças, né? Ele se gloria, né? Em Romanos, né? Ele diz, né, que se gloria, né, nas fraquezas, ele busca, né, no Senhor, né? Então as fraquezas começam a virar uma glória para ele. Quando as pessoas acham que eu estou fraco, não é aí que eu estou forte. Por quê? Porque ele não busca no mundo e nas pessoas, ele busca em Cristo Jesus, para as pessoas. Isso é uma fonte que está jorrando, né? Como o pastor falou, uma água parada que tem que ir lá. Não, ele é uma fonte que está jorrando. Então, né, como foi falado, né, na pregação aqui, é uma pessoa que está doando sempre, doando vida, né? Doando ensinamento, doando discipulado. É uma pessoa que está andando, é uma pessoa que é corrente, que está indo, né, como diz Hebreus, né, ele está olhando para o alvo, né, cercado por testemunhas, ele está a caminho, ele está indo em direção. Então não é uma pessoa que está parada, então é uma pessoa que tem esse dom de Deus e conhece esse dom de Deus, que tem esse relacionamento, é uma pessoa que está indo avante. Não é uma pessoa que ainda está esperando, por mais que isso aconteça. Nós somos pessoas que somos carentes, né? Que passamos por dificuldades, experiências após experiências e precisamos da ajuda do outro. Mas parar nunca. Parar não é a nossa opção. E ele vai dizer o que aqui, dai-me de beber, né? E quem é que te diz, dai-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, o Evangelho de João está mostrando nessa história, está mostrando nesse testemunho a qual ele participou, a qual ele ouviu do Mestre,
que Jesus Cristo é o único que pode doar água viva, é o único que pode saciar a vida dentro do ser humano, não há outro caminho. Por mais que você tenha uma vida emocionalmente legal, por mais que você tenha uma vida bondosa, a bondade não leva ninguém para o céu. As nossas emoções não levam ninguém para o céu. Apenas Cristo que pode dar essa água viva. Apenas Cristo que pode reavivar, reconciliar-nos com Deus. Apenas Ele que pode dar essa direção. E é Ele quem é que dá essa direção. Então o Evangelho de João é muito conciso, e direto nisso. Eu vou discorrer no 11 aqui, pastor. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens... Olha só como que ela está vendo as coisas, Está ainda com um óculos natural das coisas. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, a necessidade do ser humano, aqui nós vemos a necessidade do ser humano, Eu não vou discorrer num texto em si, mas eu vou falar já aplicando. Aqui é a necessidade do ser humano. O ser humano vê as coisas como algo que pode lhe trazer, uma substância, algo que vai lhe trazer alegria, prazer, algo que vai lhe motivar. Mas o Evangelho de João está mostrando o quê? Que apenas Cristo pode dar algo a nós. E é isso que o mundo, o sistema religioso e o sistema maligno mostra por os seres humanos, que tudo aquilo que ele tem ao seu ver, ao seu tocar, ao seu cheirar, ao seu comer, é só aquilo que é o melhor para ele. Não, o Evangelho, a palavra de Deus mostra que Cristo tem algo que é muito maior e que jorra para a vida eterna. Você não vai ser alguém que vai ter um prazer com outra pessoa ou com as coisas da vida e vai ficar naquilo mesmo. Depois você vai ter que correr atrás tudo de novo. Não. A vida que Jesus Cristo dá, essa água que Jesus Cristo dá a nós, aos cristãos, aos arrependidos, àqueles que confessam e àqueles que levam sua cruz dia após dia, é essa água, é essa salvação que Ele tem para mostrar a outras pessoas. E é isso que lhe motiva e que lhe vê a vida eterna. Ele vê a vida eterna usando a sua fé, porque ele crê e creu na palavra de Deus, no dom do Espírito, na reconciliação com o Senhor, e agora pela fé ele vê essa vida jorrando dentro dele, e para as outras pessoas também. Então não caia no comodismo de achar que apenas estar num culto você já está salvo. Não caia nesse comodismo. Não caia também no comodismo de achar que as coisas são as bênçãos de Deus e está tudo bem com você. Não caia nesse comodismo. O Evangelho está mostrando aqui que o relacionamento com Cristo vai trazer algo maior, vai trazer algo permanente, algo que não vai trazer dor a outra pessoa. Você vai ser uma pessoa doadora de amor, de perdão, de alegria, por mais que sofra, e é isso que acontece com Cristo. Por mais que você sofra ou passe por dificuldades, você vai ser uma pessoa que jorra coisa boa, porque é do coração, Não é isso que Jesus vai ensinar aos discípulos? Cuidado com os intentos, os sentimentos do coração, porque é isso que procede o mal do ser humano. Então, se você tem algo bom dentro do seu coração, irá jorrar vida, irá jorrar conselho. Você vai ser uma pessoa sóbria, vai controlar os seus temperamentos, vai controlar o seu modo de ver, de enxergar o mundo, de ver as pessoas, as falhas, os erros e as quedas, porque vai jorrar algo bom do seu coração. Não é isso que Tiago fala no capítulo 4? Que é dentro de nós que jorram, as lutas, as contendas, as guerras, de dentro do ser humano, dos seus intentos, do egoísmo. Então nós temos que entender o que o Evangelho, o que Cristo coloca dentro de nós. Ele não só coloca nós uma pessoa que vai para a igreja orar, uma pessoa que vai para a igreja ouvir alguém falar. Não, ele coloca algo muito maior. E essa experiência cada um tem que ter. Nós temos que ter. Só para complementar, para a gente já ir para o final, o pastor já está aqui balançando o pé. E aí quer finalizar também, para que isso aqui também não vire 3 pregações. A mensagem do Senhor tem que ser objetiva e você precisa entender para que a gente dê fruto. Eu só queria falar um pouco a respeito dessa mulher. Quem era essa mulher?
Além de ela ser samaritana, depois vai falar que ela estava no 6º casamento, vinha casava, se divorciava, casava de novo, se divorciava. Fala também que ela estava ali buscando água, que era o costume das mulheres buscar água, porém ela não poderia ir junto com as mulheres por causa da sua má fama. Então ela não era somente desprezada por ser samaritana, mas também pelos judeus, né? Mas também por causa da sua vida, até mesmo pelo seu próprio povo e até mesmo por suas companheiras, né? Que um dia, por exemplo, quando na sua época de mocidade, poderia ter ali suas amigas, mas por causa do seu estilo de vida, ela foi começar a viver à margem da sociedade. Então ela estava indo ali buscar a água sozinha, só tivesse para buscar, e elas iam em grupo, porém essa mulher não poderia acompanhá-las por causa da sua má fama, por causa do estilo de vida em que ela vivia. E por que Jesus sabia que aquela mulher estaria ali naquele horário? Os discípulos haviam ido comprar comida. Também vejo algo como algo proposital também, para que não houvesse um atrapalhar ali na conversa. Vejo também como Jesus abordou essa mulher com compaixão, com misericórdia, entendendo. Porque uma mulher que não era nada para ninguém, que era desprezada, que tinha má fama, uma mulher de má fama, que vivia sozinha, como mulher. E mesmo assim tinha dentro dela, ela adorava a Deus. Ela achava que ela adorava a Deus como deveria adorar, porque ela acreditou assim. Ensinaram ela assim. Então ela fazia achando que era o certo. Tem a diferença de você fazer sabendo que é o errado e você fazer com sinceridade do coração. O Senhor conhece o nosso coração. E a maneira como Jesus aborda essa mulher pedindo a figura da água, porque era algo simbólico para eles, era algo importante, algo que significava muito para eles. Então Jesus vai conduzindo aquele diálogo, ele vai, né, conduzindo o diálogo, e aí ela diz: você sendo judeu me pede água, né? Porque você está falando, tipo, primeiro por eu ser mulher, que não era para você estar falando comigo. Segundo, por ser samaritana. Isso porque ela nem sabia que ele sabia o estilo de vida que ela tinha. Ela nem citou, não vou nem falar, né? Vou nem falar porque ele já deve até saber. Porque a fama corre rápido, né? O falar mal, a fofoca corre rápido. Mas o evangelho é um custo para ser promovido. Mas, e aí ela o trata como judeu. Depois ela vai tratar alguém, eu acho que como um profeta, pelo que ele falou. Se você me pedir água, né? Você soubesse quem está falando com você. E aí, conforme Jesus vai falando com ela, o Espírito Santo vai trabalhando e a convencendo. Fala assim, né? Porque a questão, né? Se a graça não te alcançar e tal, a graça me alcançou e tal. Mas Deus é pedagógico também. Calma aí, já estou acabando. Deus é pedagógico também. Aquilo que a gente estava falando. O que Deus está falando conosco esse tempo? Deus não fala uma coisa agora, daqui a pouco eu falo outra diferente. Sabe? Deus quer tratar conosco algo, igreja. Sabe? A gente não pode mais uma palavra, mais uma pregação. É a palavra de Deus, algo que o Espírito Santo quer tratar em nós. Levar-nos a um lugar mais profundo, com intimidade com Ele. Ele quer se manifestar. Jesus falou: aquele que me ama, o meu Pai vai se manifestar a Ele. É o propósito de Deus, é manifestar Ele mesmo para nós. Manifestar o Cristo para nós, quem de fato Jesus é, quem de fato Deus é em nós. Não somente em nós, mas também através de nós, que é o que vai acontecer com essa mulher depois. Porque é uma mulher que vivia à margem da sociedade. Sabe? Porque quanto mais é perdoado, mais ama. Quanto mais é perdoado, mais eu sei de onde Deus me tirou. E eu vou viver a minha vida para retribuir isso, ainda que não seja suficiente. Nada que possamos fazer vai pagar por aquilo que Jesus fez. Nada. Mas a partir do momento que eu sei de onde Deus me tirou, do que Ele me salvou, me tirou do alvo da ira de Deus. Quando eu sei de quanto eu fui perdoado, pastor, muito mais eu vou renunciar para viver e para propagar esse amor e para testemunhar daquilo que Deus fez em mim. Porque é por isso que muitas vezes nós nos encontramos rasos, porque perdemos a consciência daquilo que Deus é em nós, daquilo que nós somos em Deus. Por isso que o diabo luta tanto para nos segregar, para nos separar, porque ele sabe que quando a gente se juntar em um só uma linguagem, em um só sentimento, em um só pensamento, em um só propósito, a gente muda uma cidade, a gente muda uma nação e a gente traz o reino de Deus para a terra e para onde nós estamos, que é isso que essa mulher fez depois. Amém. Graças a Deus aí, querido, uma forma de
de entendimento muito bom. O Rogério falou aqui do versículo de número 11, nós vamos estar encerrando aqui nos versículos abaixo, né? Mas vamos lá. O Rogério falou do versículo de número 11. Ela perguntou para Jesus de onde ele poderia trazer algum balde. O poço é fundo, onde conseguiria água viva? De onde o Senhor vai conseguir água viva? Então eu já disse que o versículo 10 é a fonte principal do entendimento. Conhecer é ter relação entre dois seres, ou seja, dois seres que se relacionam. Então, para mim conhecer o dom de Deus, a salvação, eu preciso estar em relacionamento com Jesus, por meio da sua palavra, relacionamento, né? Relacionamento. Aí ele fala, e você me pediria, eu te daria água viva, né? Água viva. Agora, no versículo de número 11, a mulher questiona de onde ele ia tirar água viva, se é maior do que Jacó. Ele responde no versículo 13 e 14, né? Todo aquele que beber desta água vai tornar a ter sede. Ou seja, todos que beberem dessa forma de vida, eles vão continuar a ter sede. Está faltando alguma coisa espiritual, está faltando algo espiritual, né, para todo enquanto. Então, no versículo de número 14, ele diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água em seu interior, a jorrar para a vida eterna. Então, vai se tornar, presta atenção, ela disse, olha, se você beber da água que eu te der, vai tornar em você uma fonte. Então lembra-se aqui, quando eu disse sobre água viva. Toda água viva, ela sai de uma nascente. Fonte é uma nascente, né? Ela sai de uma nascente e ela transcorre, ela transcorre um curso. Ela transcorre um curso, e esse curso que ela transcorre, aonde ela passa, ela traz vida. Você pode ver, o Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Ele percorre Minas, Bahia, Pernambuco, Minas, Bahia, Sergipe, Alagoas, né? Ele percorre tudo isso e deságua no mar. Deságua no mar. Então ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e ele sai. E da onde ele sai, na Serra da Canastra, em todo lugar que ele passa, ele traz vida. Jesus quis dizer para aquela mulher, olha, se você me pedir a água, eu te darei, vai tornar em você uma fonte, uma nascente, vai jorrar na tua vida. Ou seja, vai transbordar, essa água vai transcorrer. E aonde ela passar e tocar, vai trazer vida. Vai trazer vida. Ou seja, meu amigo, meu irmão, meu querido, você querida de Deus, você está perdendo tempo. Nós, às vezes, perdemos tempo. Por quê, pastor? Porque essa fonte, ela já deveria estar transbordando em nós. Como? Porque aonde você passa, essa água, ela traz vida. Qual é o resultado dessa fonte de Jesus Cristo na tua vida? Qual o resultado que ela tem trazido? Qual é o resultado que ela trouxe? Né? Qual o resultado que ela trouxe? Realmente a fonte, né, foi gerada em você? Foi gerada em você essa fonte? Foi gerada em nós? Essa fonte só é gerada a partir do momento que nós nos relacionamos com Cristo, que é o conhecer, é relacionamento entre dois seres. Essa fonte está em nós. Por quê, pastor? Porque, querido, você preste atenção, eu falo pela igreja aqui. Tem pessoas, querido, que vêm, falta 3, 4 cultos, e se não perguntar por ela acha ruim, diz que a igreja abandonou ela. Eu tiro por aqui. 3, 4 cultos não dá satisfação e não dá satisfação nenhuma. Quando eu estou tirando por aqui, para não falar de denominação de ninguém, quando não se procura essa pessoa, é porque a igreja me abandonou. Querido, preste atenção nisso. Ninguém te abandonou. Ninguém abandona ninguém. O fato é que, quando nós conhecemos, temos
esse relacionamento entre duas pessoas, esse ser divino, Jesus Cristo, que nós nos relacionamos com Ele, nós nos tornamos uma fonte, nós não nos tornamos mais um pedinte de água, nós não iremos mais no poço de Jacó, nós não percorremos quilômetros para ir buscar água, nós já somos a fonte, nós não estamos aqui à procura, não, nós já somos a fonte. E essa fonte, quando ela nasce de dentro de nós, ela sai cortando e sai fazendo córrego, e daqui a pouco ela vira um rio. Ela vira um rio. Quem nela cair vai ser saciado. E isso sai de dentro de nós, quando nós conhecemos o dom de Deus, que é a salvação. Você viu a diferença de uma pessoa salva? Ela não vai atrás do tanque, ela não vai atrás do poço, ela é uma fonte. Ela é uma fonte que percorre caminhos, que aonde ela passa, traz vida, florir, nasce, surge. Esse é o resultado do Evangelho em nossas vidas, né? Vamos lá para aqui um pouco mais para baixo, para nós podermos encerrar aqui um pouco. Para nós encerrar, eu ainda vou dar para o Rogério aqui essa parte aqui ainda. Espera aí. Olha só, nós terminamos no versículo de número 14. Versículo 15: disse a mulher: Senhor, dá-me a água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirar. Preste atenção. Quando a mulher samaritana pede água, ela não entendeu o que Jesus falou. Quando ela pede a água, ela não entendeu o que Jesus falou. Por que ela não entendeu o que Jesus falou sobre a água? Ela queria tornar mais fácil as coisas na sua vida. É onde a maioria das pessoas estão enganadas dentro das igrejas, foi ensinada enganadas, foi ensinada errado. Por quê, pastor? Porque essa mulher não entendeu nada sobre a água que Jesus falou, porque ela pediu o pedido dessa água para não voltar mais no tanque. Ela queria que Jesus facilitasse a sua vida. E tem tanta gente dentro da igreja querendo de Deus a facilidade de viver a vida. Tornar mais fácil no meu trabalho, tornar mais fácil o meio de locomoção, porque eu quero um carro, é mais fácil para mim. Eu quero uma moto, fica mais fácil para mim. Eu quero um emprego melhor, vai ficar mais fácil para mim pagar minhas contas. Eu quero um emprego melhor, vai ficar mais fácil para mim comprar. Tudo vai se tornar fácil. É esse evangelho que foi pregado a vida inteira, que Jesus, presta atenção, Deus tem bênção para nos dar, tem. Deus pode, tudo que você comprar do fruto do seu trabalho, não esqueça que tudo isso passou pela mão de Deus. Passou pela mão de Deus. É que as pessoas não entendem isso. Passou pela mão de Deus. Quando você dá uma oferta, ou quando você dá um dízimo na igreja, que é dízimo, viu? Que não deixou de ser dízimo, que não está escrito nada sobre isso, ou primícia. Quando você dá, quando você entrega, não é que você está dando alguma coisa. Hoje eu não posso dar, mas não estou falando disso. Eu estou falando que você está devolvendo algo que Deus já deu na sua vida. Uma moto que você compra, uma casa que você compra, bens que você possui, trabalhos, é do seu esforço. Mas é graças a Deus que proporcionou para você tudo isso para nós, tudo isso aí. Só que nós não podemos estar dentro da igreja entendendo o evangelho dessa forma. E essa mulher não entendeu nada que Jesus falou sobre a água da vida, porque ela queria que Jesus desse água para ela não voltar mais no tanque. Então ela queria que Jesus facilitasse a vida delas. E tem tanta gente dentro da igreja querendo que Jesus facilite o seu viver, a sua forma de vida diária. Está vivendo enganado, gente. Então para que eu vou buscar? Você vai buscar Jesus para conhecer um dom, o dom da salvação. Depois que você conhecer o dom, tudo na tua vida que relaciona na tua vida de Deus vem natural, acontece tudo natural da parte de Deus. Você não precisa forçar, você não precisa fazer campanhas e mais campanhas para acontecer alguma coisa na tua vida. Quando você conhece o dom de Deus, as coisas que vêm na sua vida fluem naturalmente, como um rio que nasce numa fonte, ele flui naturalmente. A água não vem ao contrário, ela tem um curso.
Então essa mulher, no versículo de número 15, ela não entendeu a água que Jesus estava dando, queria dar para ela, estava dando para ela, não entendeu, porque ela queria que Jesus facilitasse as coisas na sua vida. E você que está sentado na tua casa agora, você que está entre amigos, você que está me ouvindo agora, nós que estamos sentados aqui, o que nós estamos fazendo aqui sentado? O que você está fazendo aí sentado? O que nós fazemos sentado dentro da casa de oração? Qual é o grande propósito nosso? É que Jesus facilite a nossa vida, porque nós estamos passando problema. Eu quero sair desse problema, eu quero que Jesus facilite a minha vida, ou queremos conhecer o dom de Deus? Ou queremos conhecer o dom de Deus? Reflete sobre isso. Agora, Rogério, aí Jesus falou assim, Jesus disse àquela mulher: vai chamar o teu marido. Por que Jesus mandou chamar o marido daquela mulher? Agora você vai entender que Jesus, quando Jesus manda chamar o marido, é que Jesus entendeu que ela não entendeu o que significa a água da vida, né? Quando Jesus manda chamar o marido, Jesus toca na parte que nos dói, que é o pecado. Jesus toca naquilo que realmente ela necessitava. Ela não precisava que Jesus facilitasse a vida dela para ir buscar água no tanque. Ela precisava que Jesus mostrasse para ela qual era o grande problema da sua vida. Aí ela revela aqui: vai buscar o teu marido. Ela fala assim: eu não tenho marido. Jesus falou: bem disseste, porque você teve 5 e agora que você tem, você não é casada. Então Jesus estava dizendo para aquela mulher: olha, o seu grande problema é esse aqui. Não é o tanque, não é a água que você vem buscar aqui. Porque essa mulher, depois que ela conhece Jesus, ela voltou a buscar água no tanque, porque era a única forma de beber água. Você está entendendo? Você vai voltar a trabalhar, você vai voltar a buscar a sua vida cotidiana, correr atrás. Aí as coisas, quando você conhece o dom, as coisas começam a fluir naturalmente na tua vida. Então Jesus vai buscar o teu marido. Aí a revelação está dentro aqui. Jesus foi lá e fez a mulher cavar o poço. Fez a mulher cavar o poço da sua vida. Fez ela trazer de lá de dentro o que precisava ser colocado. É isso que nós precisamos entender. Aí é onde Jesus falou: você falou a verdade, você não tem. Você teve 5 e o que você tem não é seu, você não é casada com ele. Porque naquela época Moisés deu a carta de divórcio, então o divórcio era corrido de todas as formas, né? Jesus trouxe uma revelação no coração daquela mulher. Não é o problema seu, não é buscar água no tanque de Jacó. O problema seu está dentro de você. Por isso que eu queria que você bebesse da água que eu tenho para te dar, porque ela vai fluir dentro de você, e quando ela fluir dentro de você, você vai ver o resultado disso dentro da sua vida. Então, pastor, então ela queria adaptar, queria que Jesus desse um alívio para ela continuar, uma facilidade para ela continuar vivendo aquilo que ela vivia. Exatamente isso. Só que Jesus queria mostrar para ela o que causava ela viver aquilo que vivia. Exatamente isso, irmã Tamires. Olha aí, irmã Tamires é super inteligente. Ela pegou o fio da meada. Então, exatamente isso. Jesus quis mostrar para ela que o problema que estava dentro dela é o que causava dificuldade na sua vida, né? É isso que Jesus quer dizer para nós aqui hoje, né? O grande problema que está dentro de nós é o que traz as dificuldades fora. É esse grande problema que precisa ser resolvido. Para isso nós precisamos conhecer o dom de Deus. E para conhecer o dom de Deus precisa ter relacionamento entre dois seres. Relacionamento, né? Rogério, você quer falar alguma coisa sobre isso ou vamos partir? Vamos partir aqui para baixo aqui. Vamos partir aqui para baixo aqui do adorador. Eu queria, Rogério, que você transcorresse do versículo 19 até o versículo de número 24, por favor. Leia aí e transcorra aí esse texto. Vamos lá no versículo 19. Ela vai responder, né, o que o pastor já nos deu um ensinamento, né? Senhor, vejo que és profeta. Ela entendeu, né, que Jesus foi no lugar mais profundo, né, do que ela escondia. E ele entendeu qual era a vida religiosa dela. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então ela queria entender ainda de Jesus aonde que é o lugar dos adoradores, já que ele é um profeta, já que ele é uma pessoa que tem uma revelação. Então os judeus falam que é lá, outros dizem que é aqui, e aonde que nós devemos adorar? Versículo 21. Disse-lhe Jesus:
mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Rogério, eu queria que você desse o respaldo nesse texto aqui. Vamos deixar essa parte da adoração para sexta-feira? Amém. Vamos deixar. Eu queria que você desse respaldo por causa do horário, gente. Não vamos, já estourou o horário e vai ter uma coisa muito interessante aqui para frente aqui, né? Que nós vamos correr para falar. Então sexta-feira nós vamos terminar essa parte aqui, tá? Eu não vou pregar domingo não, tá? É sexta-feira mesmo. Amém. Então pode transcorrer essa parte aí, Rogério. Versículo 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele está falando, né, das profecias dado, né, a Davi e a tantos outros. Mas a hora vem, versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu queria, Rogério, que... por que eu pedi para ficar só no versículo que o Rogério leu, 19, 20 e 21? Porque esse versículo 22, 23, 24, em sequência, é um texto muito profundo, que nós vamos transcorrer ele sexta-feira, tá? Quero pedir para vocês estar atento se Deus quiser nisso aqui. Então, Rogério, essa mulher, no versículo seguinte, ela já entendeu o que Jesus quis falar para ela, entendeu ali agora. Quando Jesus falou da sua vida, o que Tamires falou aqui, que o que trazia problema na vida dela era realmente o que tinha dentro dela, uma vida mal resolvida. Então Jesus falou, Rogério, do que dentro dela estava mal resolvido. E no versículo seguinte que você leu, 19. No versículo 19, ela já entendeu que o negócio era mais profundo. Estava falando de algo espiritual, porque ela já entendeu que Jesus era um profeta. Isso, e agora, como ela sabe que Jesus tinha tocado, né? Tinha tocado em um lugar onde ela se escondia da sociedade e vivia a sua vida monótona, né? Buscando a sua água e vivendo a sua vida religiosa. Então agora ela faz uma pergunta, né? Uma pergunta de mais peso. Aonde que adoram ao Senhor? Né? Aonde que é que faz, né? Olha só o que ela diz. Nossos pais adoram neste monte, que é o Gerizim, né? E vós, que é em Jerusalém, o lugar onde deve adorar. Olha só que legal. Bom, eu entendi agora do que é água viva e o que o Senhor é. Você é um profeta. Mas e aonde que adora? Esse é o ponto que nós vamos falar. Esse é o ponto de sexta-feira, né, Rogério? Amém. Esse é o ponto de sexta-feira que nós vamos. Agora nós vamos. Você vai ficar aí para entender aonde nós adoramos. Então a mulher criou dentro dela, quando ela entendeu que o negócio era espiritual, forte, não era uma forma tradicional, não era resolver vida secular, facilitar a sua vida. Quando ela entendeu, já reconheceu que ele era um profeta. E a pergunta que ela fez: aonde nós vamos adorar? Vocês falam que é em Jerusalém agora. E agora? Onde é que é o lugar certo? É aí, quando sexta-feira, onde nós vamos... Deixa eu só falar é importante que a partir do momento que Jesus revela aqui, não é somente no intelecto dela, mas é aqui. Olha, a primeira ela viu Jesus como homem, que estava ali sentado, depois como um judeu, depois como um profeta e depois como um Messias, né? E a partir do momento que ela se vê como num espelho diante dela ali, ela se vê, né? Quando a gente conhece, o pastor já pregou sobre isso, quando a gente tem a contemplação de quem Cristo é, nós conhecemos quem nós somos. Primeira coisa que ela quis fazer é expiar os seus pecados. Onde eu faço isso? Como que eu devo adorar? Como que eu faço isso? Então, quando a gente tem a contemplação de quem Cristo é, a primeira coisa que a gente faz é se render, né? É ter uma vida de adoração e de arrependimento, que é o principal também. Aí está aí, mais uma vez a Tamires também já puxou o fiozinho, ela quase vai lá para o final, que eu não quero que vocês saibam hoje, mas aonde é o lugar da adoração, né? Aí Tamires frisou bem, aquela mulher, quando ela se olha no espelho, porque Jesus fez ela se olhar no espelho, que quando ela entende que o negócio é espiritual, o que Jesus falou da água, então automaticamente Jesus já mostrou ela, porque quando Jesus vem para a nossa vida, Jesus já mostra para nós a nossa forma pecaminosa.
Aí ela começa a entender. Quando ela começou a entender, pela então eu quero saber, procurou receber um interesse, já brotou do seu coração. Eu preguei aqui sobre isso, né? Que o interessado em querer saber sobre a salvação, então ela já interessa saber onde é que é o lugar da adoração. Então já mudou o interesse da água, de facilitar a sua vida, para o lugar da adoração, já mudou. Ela queria saber o lugar da adoração, onde é que ele é. Nós vamos saber sexta-feira, vamos transcorrer aqui, vai ser um ensinamento tremendo. Só outra coisa, rapidinho. A gente já falou também, quando a gente recebe algo de Deus, a palavra de Deus, isso requer um posicionamento, isso requer uma correspondência, né? E só que as informações que ela tinha, como se fossem águas, aquelas águas iam ficando paradas como no poço. E Jesus começou a representar aquilo que ela tinha recebido e as águas paradas de dentro dela. Mas aí Jesus quis apresentar para ela uma nova água, que agora, não que nem o senhor falou, né, que nós agora somos a fonte, mas não estamos falando de autossuficiência, né? Mas agora, através do Espírito Santo, isso vai jorrar para a vida eterna e para as outras pessoas também. Olha aí, não somente mendigos espirituais, né, pedintes, mas agora você é um representante do Cristo. Olha aí, o Tamir já está puxando assunto aqui que dá para a gente ficar aqui até mais um pouco, né? Como ela disse assim, que a mulher, ela dentro dela, né, já começou a fonte já começou a despertar dentro dela. Quando a fonte começa a despertar, é quando a gente começa a perguntar para Deus: Deus, o que é que eu tenho que fazer para mim conhecer o Senhor? O que é que eu tenho que fazer para mim poder ser fiel? O que é que eu tenho que fazer para mim ser um verdadeiro adorador? Como ela perguntou, né? Onde é que é o lugar da adoração? Então criou-se nela um interesse. Esse interesse foi gerado dentro dela porque a fonte já estava começando a ser formada dentro dela, né? Aí o jorrar nós vamos ver depois. Amém? Quero orar por você. Muito obrigado pela atenção sua, o tempo que você ficou aí. Deus abençoe. Convide mais pessoas para o culto de domingo, tá? Presencial nós temos uma palavra para domingo. Que palavra é, pastor? O que farei para herdar a vida eterna? Esse é o tema. O que farei para herdar a vida eterna? É a palavra de domingo. Convida pessoas. Você que está nos assistindo, que nunca veio aqui, convido você para estar domingo, presencial. Estamos tendo culto, no nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar ao Senhor neste momento cada pessoa que esteve agora conosco, ouvindo esse momento, onde nós verdadeiramente queremos conhecer, saber e querer entender o dom da salvação. Que propósito é esse que o Senhor tem, esse dom? Que dom é esse que nós temos vontade de estar conhecendo a cada dia mais? Por isso que eu quero pedir ao Senhor, interceder ao Senhor, não só por nós que estamos aqui, mas que estamos interessados, mas por aqueles que ouviram nessa tarde e criou dentro-se dele o interesse, meu Pai, que o Senhor visite cada pessoa agora neste exato momento, que ouviu, que assistiu, Senhor, que Espírito Santo, que o Senhor faça com que esse desejo, como a mulher samaritana perguntou, que ele saia daí desse lugar perguntando: o que eu devo fazer, o que é adoração? No nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, cria dentro dele, no nome de Jesus, e abençoa cada um e livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, um abraço. Deus abençoe. Até a próxima. De